Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Mariana e esse vai ser o nosso primeiro vídeo aqui no canal sobre filmes. Talvez no futuro eu fale sobre séries, não sei ainda, mas por enquanto o foco vai ser os nossos queridos filmes. Hoje, para começar, eu escolhi conversar com vocês um pouquinho sobre o meu filme francês favorito, que é justamente esse aqui. Sim, eu tenho DVD porque eu tenho 90 anos de idade. O filme se chama Dupla Vida de Verônica. E nesse filme nós vamos ter um tema que ele é muito explorado na literatura, no cinema também, mas na literatura acredito que seja um pouco mais. Tem um livro do Dostoiévski sobre isso, um livro do Saramago sobre isso, que é a questão do duplo, né? Será que existe uma outra pessoa fisicamente igual a mim, morando em outro país, tomando decisões diferentes das minhas, com uma personalidade diferente da minha? É exatamente isso que vai acontecer aqui nesse filme. Esse filme, pessoal, para mim, ele é muito especial e muito importante porque ele foi o segundo filme que eu consegui assistir sem legenda quando eu era aluna de francês. O primeiro foi A Liberdade é Azul, que eu vou falar em outro momento. Mas ele foi o segundo filme que eu consegui assistir sem legenda, então para mim ele é muito especial. Fora isso, para mim, esse é um daqueles filmes perfeitos. A atuação, a trilha sonora, a fotografia, o jogo de cores, o roteiro, a interpretação, assim, para mim, do começo ao fim, é um daqueles filmes que eu olho, é igual ao Mágico de Oz. Eu não consigo ver defeito nesse filme. Então, a sinopse, ela é relativamente simples. Nós temos aqui duas mulheres, né, interpretadas pela Irene Jacob, uma das mulheres mais lindas que já pisaram na Terra. E uma se chama Veronique, que eu não vou saber falar o nome, que ela habita na Polônia, e a outra é a Veronique, que mora em Paris. A primeira metade do filme, os primeiros 20 minutos, se eu não me engano, nós vamos ver a vida da Verônica do leste europeu e as decisões que ela toma. Então, por exemplo, ela sofre de um problema no coração muito sério, e mesmo assim, ela se força a entrar em uma academia, uma escola de música, onde ela faz um esforço muito grande, um esforço vocal muito grande. Tanto que tem uma cena que ela vai se apresentar, assim, no backstage ainda, que de tanto que ela força a voz, ela começa a fazer um movimento, assim, com o dedo, porque ela tá se forçando a fazer aquilo. E ela tem esse problema sério no coração, é um sopro no coração, se eu não me engano. E durante o filme a gente fica sabendo que a família toda dela tem esse problema. Então ela não entende que isso pode prejudicá-la, ela se força a entrar nessa escola de apresentação de canto. Ela consegue o papel principal em uma ópera, que é uma cena lindíssima, só que ela morre na apresentação. Isso não é spoiler porque isso acontece em 15 minutos de filme. Então, a partir do momento que ela cai, que ela é enterrada, a Veronique, que mora em Paris, sente aquilo e tem uma sensação estranha, assim, nossa, né, que eu estou me sentindo triste, eu tô estranha. E a partir daí, a Veronique de Paris, ela começa a tomar decisões que a outra não tomou. Então, ela vai ao médico, ela se cuida, ela tem um romance com um manipulador de marionetes, que talvez seja uma jogada interessante do diretor do filme, sobre isso de ter feito essa questão das marionetes, porque assim, até que ponto que a gente controla o nosso destino, até que ponto que a gente controla as nossas escolhas. Mas de toda forma, a Veronique de Paris, ela, digamos assim, ela tem um final mais tranquilo do que a outra. O filme tem um final aberto, né? Isso faz com que muitas pessoas não gostem. No filme eu já não ligo nem um pouco para final aberto, porque eu acho que de certa forma todo final é aberto, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas esse filme ele mexe nessa questão, bate muito nessa questão da escolha. Será que as escolhas que eu faço hoje, quais são os impactos que elas vão ter no futuro? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse escolhido fazer tal coisa e não tal coisa naquele momento? Qual que teria sido a consequência disso? Por que eu escolhi agir dessa forma e não dessa outra? Qual que seria o impacto se no lugar disso eu tivesse feito isso? Então, são vários questionamentos que são intrinsecamente humanos, que a gente sempre tem, que é normal,
E esse filme, ele mexe muito comigo nesse sentido, e principalmente por causa da trilha sonora. Trilha sonora, se você puder apreciar com fone de ouvido, assim, é um espetáculo. Então, essa é a primeira dica, é o filme A Dupla Vida de Verônica. Muito obrigada.